tanto de câmera que tem aqui, né, gente? E uma comparação, a gente já conhece mais de 20 cidades aqui na China e nunca vimos algo assim. Tudo isso tem um motivo bem específico. Aqui já é um bairro famoso pelos uigures morarem. Hello! 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 A China quase toda e não conhecemos. E eles ficaram tudo curiosos aqui, ó. Veio um grupo. A gente veio aqui para mostrar para vocês a mesquita, ó, de Ning. Mais um dia na China. Estamos em Xinjiang, mais especificamente na cidade de Ning. E nesse vídeo vamos contar um pouquinho para vocês e mostrar por que essa é a região considerada a mais vigiada da China. Nesse vídeo vocês vão reparar que vai ter câmera por todo lado, inclusive ali na frente já tem. Esse é um vídeo que a gente pede para vocês prestarem atenção nos detalhes, porque muitas vezes a gente não consegue, né, gente, ficar apontando ou mostrando assim de perto, por exemplo. Então vocês que precisam observar ao nosso redor. Mas vamos contar a história, né, porque tudo isso tem um motivo bem específico e vocês vão conseguir entender melhor. E a gente tá animado porque a gente vai conhecer uma cultura diferente, que a gente também já citou no último vídeo, que é a cultura uigur. Então nesse vídeo a gente vai mostrar coisas diferentes para vocês. Uigur, né? Só para vocês visualmente entenderem. Essa fotinha aqui já dá para entender que eles são bem diferentes dos chamados chineses Han, que é o que a gente mais conhece. Sim. Aí a gente vai explicar daqui a pouco o porquê eles são tão diferentes. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai tentar fazer uma introdução aqui mais imersiva e daqui a pouco a gente vai parar para contar a história. Principalmente porque quando a gente vai contar a história, não adianta a gente ficar assim, né, andando e mostrando pra frente, porque a gente quer que vocês prestem atenção. Mas vai ter momentos do vídeo que a gente vai mostrar também as ruas, que eu sei que vocês estão curiosos pra ver. Mas ó, só nesse trechinho que a gente andou, vocês já repararam o tanto de câmera que tem aqui, né, gente? E uma comparação, a gente já conhece mais de 20 cidades aqui na China e nunca vimos algo assim. Mas então, quem são os uigures? Os uigures é um povo de origem túrquica, que inicialmente eles viveram ali na região onde que hoje é a Mongólia. Então depois de um tempo eles migraram para essa região de Xinjiang, onde eles estabeleceram o costume deles, a cultura deles. É um povo que vive assim de plantações, criação de gado. Inicialmente a questão da religião, eles eram budistas, mas com o tempo eles foram migrando para o islamismo. Então a gente até falou no último vídeo que aqui eles têm a língua uigur. Então é uma língua parecida com o turco, né? O alfabeto ele é árabe, mas a fala dela ela é muito parecida com a turca. Isso. Então na maioria dos prédios aqui, na região de Xinjiang, a gente vai ver caracteres chineses, mas caracteres em árabe também. Dando uma pausa na história, né? Queremos mostrar para vocês o que eles vendem nessa região. Tapetes! Então conecta bem o que a gente falou, né? Do estilo árabe, muçulmano, túrquico. Os tapetes são bem famosos naquelas regiões que a gente passou, mas na China, até então eu não via tanto assim, né? Ó, uma loja só de tapete, gente. Gigante, de arte também. Outros tipos aqui, ó. Acho que esses negócios são de colocar o prato, não é? Isso. É legal também. Hello! E aqui vocês já vão começar a ver então a diferença, né, nas lojas, nos costumes e principalmente nas pessoas. Vocês podem reparar a fisionomia delas. Aqui já é um bairro famoso pelos uigures morarem. Até aquele estilo ali, gente, também, ó, de porta. Olha as paisagens dos tapetes. Meu Deus, muito lindo! E eles fazem ali mesmo, tem as máquinas ali, ó. É verdade, ó. Devem fazer ali na hora. E olha o estilo da arquitetura também. Que bonito, decorado. A gente tá chegando ali na frente agora, que a gente viu que é uma área cultural. Vamos dizer uma cidade antiga? Isso. Na China a gente já foi em muitas cidades antigas. Mas essa é diferente porque é uma cidade antiga dos uigures. Então é uma cultura diferente, a gente vai andar lá pra gente ver como é que é. E mostrar pra vocês também. Hello, hello.
Achando que é francês. Pachi! 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 Segura pra mim. Aí, ó, mais uma interação. A gente tá passando aqui, o pessoal quer conversar. Pachi. Neymar. Neymar. Ronaldo. I have translate. Cadê a tradutor? Totalmente baixo de lá. Başı bir de. Topla. Sen bunu mu açmayı durup kasaları falan Oh, you can Chinese? Yes. 能不能跟他们合个影？ Ah, yes. Foto. Ok. Aksatra. Yeah, thank you. Thank you. Então é isso aí, pessoal. A gente fica até sem graça. Eles perguntaram assim, eles falaram hello, a gente fala, geralmente a gente fala o país para eles se inteirarem, né? E aí eles traduziram, querendo foto. É só o aí que você tá querendo? Vai comprar em outro lugar aqui? Vamos comprar depois, né? É, vai. Vamos lá. Aqui estamos chegando em um bairro mais turístico. Então ali na frente é onde tem a cidade antiga dos uigures. Então a gente está curioso para saber como que é. Se tem muita diferença de uma cidade antiga focada ali nos Han, né, na cultura chinesa. Ó, gente, então é uma área fechada, muito fiscalizada, como vocês viram ali, Sim, né? vocês já viram logo no comecinho. E logo de início, ó, tem uma avenidona gigante e aqui na frente tem templos chineses mesmo, né? Só que ali parece que tá fechado. Esses aqui são muito bonitos. E aqui é lotado de pombo e eles vendem o milho para dar pro pombo. O menino já te ofereceu ali já, né? Então vamos ver o que tem um pouquinho aqui que eles estão vendendo. Ó, as roupas a gente já vê que é um pouco diferente, né? Mais soltas, assim, coloridas, alegres. Esse Olha aqui, a bolsinha do pão. É, aquele pão que a gente mostrou tanto aqui, fizeram até uma bolsinha para ele. Muitas lojas de calçado, de bolsa. Tem umas trancinhas, né? Fica Ó, o lembrando... chapéuzinho aqui também é diferente. E tem umas trancinhas. É colorido. Pelo que a gente entendeu, uma parte está em restauração. Então parece que eles vão construir, né? Ou restaurar, não sei. A China tem o costume, às vezes, de criar construções novas parecendo que são antigas. Eles fazem isso às vezes. Então vai dar uma outra cara, né? E aquilo que a gente falou, quem vier aqui, por exemplo, ano que vem já vai estar totalmente diferente. É, bem mais moderno. E ali na frente, aqui tá com um cheiro forte de urina, assim, de xixi. E tá explicado aqui na frente, ó. Uns cavalinhos ali, umas carroças. Então, como vem muita gente aqui, né, fazendo tour, eles aproveitam e já oferecem essas coisas aqui, ó. Então, já para seguir o padrão, a cidade da China pode ser pequena, mas sempre vai ter um toque turístico ali também. Sempre. Vamos mostrar um pouco e terminar a história também para chegar no ponto principal do porquê que é tão vigiado. Ó, mais carro de polícia ali na frente, vai ver muito também aqui dentro. Do outro lado ali também, ó. Vamos entrar em uma área mais tranquila, porque aqui é bem melhor para contar a história, né? E ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode ver um pouco mais da vida local, né? Fora ali das lojinhas. Ah, e uma coisa que é legal de destacar, aqui geralmente é tudo azul, porque é uma cor muito importante para os uigures. Eles consideram uma cor especial. E fica muito lindo. Mas então vamos parar aqui, né? Olha, quase tem uma cadeira. Pega uma cadeira e conta a história aí, igual o pessoal da roça faz. Então, gente, continuando a história.
Toda essa cultura que a gente viu pelas lojinhas, andando na rua, para mim que se assemelha bastante com o Oriente Médio, com a Turquia, os uigures eles estabeleceram nessa região. Mas no século XVIII, na época da dinastia Qing, a gente fala Qing, mas a pronúncia correta acho que é Qing, ele chegou nessa região, né? Eles chegaram nessa região, renomearam para Xinjiang, que significa nova fronteira. Só que em dois momentos, alguns grupos separatistas, eles quiseram a independência deles, né? Dos uigures nessa região. Então, em dois momentos, eles fundaram a República do Turquestão Oriental. No caso, a primeira vez foi em 1933 e durou 1 ano, e a segunda vez foi em 1944, mas dessa vez durou 5 anos. Em 1949, após a vitória do Partido Comunista Chinês, aí eles anexaram de vez a região de Xinjiang, só que de 1999 até 2014, alguns grupos extremistas religiosos, eles promoveram alguns ataques terroristas na China. Isso tiveram em várias cidades, teve na capital Urumqi, teve também numa cidade de Yunnan chamada Kunming, teve até mesmo em Pequim. Foram vários ataques onde várias pessoas morreram. Foi aí, em 2014, vamos dizer que foi o estopim para a China. Então, em 2014, a China teve uma atenção especial aqui em Xinjiang, e aí sim começou o controle, respondendo a nossa pergunta, né? Porque aqui é uma região tão vigiada e controlada. Tem tanta câmera, tem tanto policiamento. Isso, justamente para inibir esses ataques, ter um controle ali, reforçar a segurança para que não aconteça de novo, porque foram vários ataques. Pelo que a gente viu na matéria, foram mais de 200 ataques terroristas. Então, essa é a resposta da nossa pergunta no vídeo. Agora, uma polêmica que eu acredito que muitas pessoas saibam. Então, quando fala de uigur, de Xinjiang, muitas pessoas devem saber desse assunto. Então, a gente vai colocar na tela os dois lados da moeda, que é a questão dos campos, que justamente depois desse controle nessa região de Xinjiang foi onde foi vinculado na mídia. Então, a gente vai colocar na tela os dois lados da moeda, tanto que a mídia ocidental ela veiculou pra gente e tanto que a China se defende. Em 2017, algumas organizações acusaram a China de manter mais de 1 milhão de uigures presos em campos afastados, ferindo os direitos humanos. Mas a China desmentiu e disse que esses centros são centros de reeducação, onde os uigures aprendiam mandarim e profissões para terem mais chances de arrumar empregos e se integrarem na sociedade com outras minorias. Lembrando, gente, que não somos jornalistas, nós não somos donos da verdade, nós somos viajantes. E pra gente viajar é isso, conhecer novas culturas, só que não tem como vir aqui em Xinjiang e não falar desse assunto. Mas agora, que é a parte mais importante pra gente, é conhecer a cidade. Então a gente vai mostrar pra vocês a cidade, a cultura e tudo que a gente vê pela frente. Uma coisa muito comum aqui na China também é você fazer um book de fotos vestindo assim de época, roupas antigas da região. E faz maquiagem também. A gente mostrou bastante nos vídeos da temporada passada, mas aqui a gente consegue ver também, ó. Não são bonitas e diferentes. Então, acredito que nessa cidade antiga aqui vai ter muito. Na verdade, a gente falou que o comércio que mais tem cidade antiga na China é esse aqui, você lembra? Sim, eu acho que esses estão milionários. Quem é dono dessas lojas aí? Olha aqui, gente, algumas vitrines. Aqui é artesanato, cerâmica e até mesmo camelo, ó. A gente sabe que muitas dessas lojas acabam se repetindo, então a gente vai mostrar algumas. Um exemplo, já tem outra na sequência, da mesma coisa. De fotos também, ó. Aqui como é que as meninas ficam. Eles fazem uma maquiagem também bem característica, bem forte. Ó, mais lojinhas de roupa. Eu acho as roupas bonitas, assim. Blusa assim, mais soltinha. Acho que é bonito pra andar aqui. E tem umas mais chiquezinhas também. Do outro lado. Ó, ali na frente tem até fast food. Então tá bem completa. Tem várias ruazinhas que dá pra gente ir entrando, se adentrando. Lugar vendendo pão. Geleia, será que é autônomo? Não tem ninguém vigiando? Tem o QR Code ali, né? Mas não tem o preço. Tem o preço. A gente tá andando aqui, gente. A gente queria muito mostrar coisas diferentes para vocês, só que realmente a maior parte é só daquelas mesmas roupas que mostramos. Roupas, calçados
Souvenir também, né? Tudo igual. Mas eu tenho certeza que vocês preferem ver a cultura local. Então a gente vai lá vamos mostrar. Senhorzinhos jogando baralho. Então tem a vida normal acontecendo aqui também. Apesar de ser realmente uma área praticamente 100% turística. Saindo daqui, aí vai mudar tudo. Arte de humano chinês. Muito bom. Very good. Hao. Bem-vindos à muvuca chinesa. O farol fechou e a gente não conseguiu passar ainda. Temos que correr. Essa região, pessoal, está bem aglomerada. Então, vende fruta, milho aqui, ó, de tudo. Estão vendendo muita fruta porque essa região tá na época certa de fruta. Olha a variedade de uva que vocês vão ver aqui. Tem que comprar alguma coisa, amor. O que você quer ir? Nossa, tem tanta coisa, tem até batata doce ali. Olha aqui os pêssegos. Maçã. Tem de tudo, pera. Pega a batata doce. Parecendo uma feira brasileira. E ali os pães. Os pães, parecia que a gente já comprou. Você queria a batata aí? Você tava querendo tanto? Vamos pegar. Essa batata é muito boa, amarelinha. Hello! Hello! Bashiré. Bashi. Bashi, Brasil. Yes. Neymar, Ronaldo, Pelé. Brasil não tirando How much? Xi 10. E é grandona a batata. É daquelas assadas. Eu acho que ela assa aqui, ó. É muito boa. Aí, ó. A batata fica aqui dentro, por isso fica tão boa. Só que infelizmente essa batata não dá pra replicar no Brasil, porque é uma qualidade diferente dessa batata aí. Uma batata amarela, muito mais doce que a nossa. E eu acho que também o jeito de fazer tem que ter um forninho desse aí, né? Não sei se, por exemplo, um fogão a lenha daria pra fazer. Acho que não, né? Não, até que dá. Só que o problema é que é batata diferente. Essa aí é própria pra isso. E aqui vocês percebam que os vendedores são uigures, né? Então a fisionomia deles é muito diferente. Eles são até mais... o outro falou ali em inglês com a gente. Ok? Sim. Pronto. Agora é provar também, né? Vamos provar. Vamos deixar para provar a batata daqui a pouco, porque está pegando fogo. Essa fruta aqui também é muito diferente, ó. Eu até agora não tinha visto. Vamos pegar umas duas para provar? Pode ser. Não. Deve ser 10 o quilo, será? Nunca vimos essa fruta, rodamos a China quase toda e não conhecemos. E eles ficaram tudo curiosos aqui, ó. Veio um grupo. Não tá dando certo. Um pouquinho das roupas que as senhoras geralmente utilizam aqui. As senhoras são bem chiques aqui, viu? Eu falei com a Isaac, parece que toda hora parece que elas estão numa festa. Muito bonitas mesmo. E geralmente, a gente falou, né, que os uigures, eles são majoritariamente muçulmanos, né? Só que aí vocês podem falar, mas eu não vi praticamente ninguém de hijab, por exemplo. Não tem mesmo. Elas utilizam um lenço mais discreto, igual a mulher que tá aqui na frente, aqui, ó, e vocês vão ver outras. Então, não é o hijab que a gente conhece, que tampa todo assim o cabelo, né, e até parte da face.
Geralmente são lenços mais discretos, mas esses lenços a gente percebe bastante, principalmente nas senhoras mais velhas. Essa região tem muito mais uigures do que Han. A gente pensou que ia ter uma mescla aí, né, de 50%, mas está predominantemente povoado por uigures aqui. E pelo que eu vi, aqui em Xinjiang são cerca de 12 milhões de uigures, só que é um povo que também está fora da China. Então lá na Turquia, países da Ásia Central, você pode encontrar uigures também. Acho que principalmente pela semelhança ali na língua, né? Então para eles deve ser fácil se adaptar nesses países. E uma curiosidade também, que os denominados muçulmanos chineses são classificados como os uigures dessa região, mas também tem os huis, que são encontrados em outras áreas da China também. Só que eles são, vamos dizer, até mais fáceis de encontrar por toda a China. Inclusive, eles podem estar até aqui também. Mas na questão da fisionomia, é que eu não cheguei a ver, você viu se são bem diferentes também? Não tanto quanto os uigures. Então eles realmente se destacam, né? Aqui, até para os chineses deve ser bem diferente. E a gente estava lendo, teve uma época que o governo incentivou a migração dos Han, dos chineses Han, para essa região, para ter essa miscigenação. Só que a questão de casamento, pelo que a gente pesquisou, é muito, muito raro ter o casamento entre um chinês Han e um chinês uigur. Principalmente pela questão da religião. Principalmente pela questão da religião, né? Como eles seguem o islamismo, eles acreditam, né, que eles não podem se casar com alguém que não tem a mesma religião que eles, que é o islamismo. Então, pelo que a gente viu, pode acontecer em cidades grandes aqui de Xinjiang, mas assim, é muito, muito raro. Suco de romã. Nunca provamos, vamos provar hoje. Tem aqui os já estão prontos, estão quentes, mas ele tá pegando um geladinho ali pra nós. E olha como é que eles fazem, né? É nessa máquina aqui, ó. Espremem a romã. Dizem que é muito boa essa fruta, né? Pra saúde em si também. E nessa região, pelo visto, tem bastante, porque tem várias barraquinhas. Vou experimentar, que eu nunca tomei suco de romã na vida. É forte, mas é gostoso, mas é muito forte. Lembra o quê? Experimentei. Um de uva, talvez. Lembra a uva, só com um toque amargo. No finalzinho. E os chineses tudo passando aqui pra ver o que o Isaac vai achar. Eles ficam curiosos pra saber se eu gostei ou não. E eu falo pra vocês que eu gostei. Nota 7. Vamos comer a nossa batata agora. Olha que lindo! E gigante. Ó, tá bem quente ainda. Ó, como ela é cremosa, amarelinha. Fica super macia. Docinha. Eu acho que pra mim fica tipo um doce. Só que ao mesmo tempo é carnuda, sabe? Então é muito bom. E desse tamanho aqui, eu acho que vai até encher a gente. Olha o doguinho! Que bonitinho! Ai, que fofito! Meu Deus! Preto e branco. Primeira vez que eu vejo um doguinho na China. E sem Não é? dono, geralmente sempre tem dono, né? Sumiu já, cadê? Tá aqui atrás, aqui, ó. Mas, gente, a gente veio aqui pra mostrar pra vocês a mesquita, ó, de Ning. Essa é a principal que tem aqui na cidade. Tem outras, pelo que a gente viu. Tem umas 6 mais ou menos, né? Essa é a terceira maior, está fechada, tem os horários certos, né, para a entrada. Isso. A gente até pensou que ia conseguir achar aberta, porque dizem que fora dos horários, né, das orações, a gente conseguiria entrar pra ver como é que é. E aqui do lado tem um templo chinês, ó. Eles colocaram um templo, a mesquita. E só que lá em Kashgar tem a maior mesquita, Sim, né? dizem que lá a cultura uigur ela é mais visível, mais presente também. Só que aqui tem umas considerações que a gente tem que fazer, né? Para essa mesquita. Por exemplo, a gente ficou na dúvida a questão do chamado para orações, porque a gente está nessa região, a gente não escutou nenhuma vez.
Então, pelo que a gente viu, em cidades grandes, eles realmente restringiram o chamado de oração para fora, né? Então, eles fazem o chamado, mas fica só ali dentro da construção. Então, é por isso que a gente não vai escutar. Dizem que só nas vilas mesmo que tem, né, o que é permitido. A gente achou bem diferente, né? Porque todos os países muçulmanos que a gente todos passa, que a gente passou sempre tem. é sempre muito visível. Então, pra gente tá sendo um tipo de islamismo diferente. Aqui é a lateral da mesquita e uma curiosidade que em toda a lateral da mesquita tem lojinhas de roupas, ó. Umas e essas roupas roupas mais largas, são né? típicas das mulheres uigures, coloridas, com estampas. Verdade. Mas tem até uma ali de cosmético, né? Também. É, olha lá. Que as mulheres aqui, gente, eu falo que assim, a gente mal chegou em Xinjiang, mas eu achei as mulheres muito bonitas. As meninas, elas se arrumam bastante, usam maquiagem assim, então fica diferente. E essa mistura que a gente tá vendo nessa região, pra mim tá sendo surreal, assim. Até nos comércios a gente vê uma grande diferença. Aqui realmente lembra os países árabes ali, Os últimos que a gente passou também, né? Gente, isso aqui é tudo tâmara, não de é? vários tipos. Tamanhos, E tipos por incrível que diferentes. pareça, tem algumas muito baratas, ó. 15 só. É que eu acho que aqui na China eles colocam meio quilo, não Meio é um quilo. Mas ainda assim. Mas ainda assim é muito barato, né? É. Tâmara é caro, geralmente. Aí tem muita coisa made in China também, como roupas. Olha esses aqui que são de presente. Doces. Encontramos esse local um pouquinho bagunçado. Parece que aqui vai ter comida. Comida típica uigur. Tomara. Estamos com fome. E logo nesse início é basicamente um bazar, né, gente? Então, Ó, panela. Panela boa, né? Ali logo na entrada tinha uma moça com aquele detector de metais. E parece que tem muita coisa fechada também. ai, não brinca. Tomara que não. E aqui na China também tem essa questão dos horários, né? Se a pessoa chega para almoçar, Muito tarde, talvez É. não vai encontrar. Eu acho que é lá pra frente, ó. lá. Tô vendo mais movimento lá. Vamos ver coisas diferentes aqui. O cheiro aqui, gente, especiarias, uma mistura de tudo quanto é ao coisa. frango. Pachi. Yeah, Brasil. Brasília. Ok. Precisa me ajudar. Vem embora da chamada. Neymar, é. Agora sim, encontramos uma praça de alimentação com comidas típicas uigures. Então, bora comer. Vamos passar um pouquinho assim, né? Dar uma volta pra ver as opções que tem e aí escolher algum prato e comer. Ó, logo de cara aqui, ó, tem aqueles bolinhos típicos chineses. Mas tem um arroz também, ó. O plov, né? E aqui é o quê? Ah, fizeram uma decoração com frango, linguiça. Quase uma comida de roça chinesa. Sopados. You can speak. Vamos pegar essas comidas aqui, ó. Ah, cordeiro ou carne bovina? Carne bovina, né? É. Arrozinho. Tem essas coisas aqui, ó. Parece bucho, que é um galeto, vários pertences, algo ensopado com carne. E vamos ganhar os espetinhos Os também. espetinhos geralmente são muito bons. Como eles foram simpáticos, né? A gente vai pegar. Mais um arroz para a conta. Esse é parecido com o que comemos na Ásia Central, que é o plov. Vamos ver se o tempero vai estar igual também, né? Lá você lembra que tinha muito cominho, era um gosto assim mais forte, né? E agridoce também. Vamos ver se aqui também Pegamos vai um só porque a porção é muito grande e ele é meio gorduroso, então E também comer a muito gente dele. pediu espetinho, né? De carne. E o total da conta deu 40 yuan. E veio até esse chazinho aqui, ó. Tá quente, mas eu não resisto a um chazinho, não. Os chineses gostam muito para
gestão. Eu acho que ainda mais pra comida gordurosa, né? E a gente atrai mais clientes pra eles, viu? É, ali, ó, tô cheio lá. E quando a gente chega, gente, nesses lugares, a gente vira assim, parece que a gente vira atração mesmo. É bom destacar também, aqui não vem nenhum turista, aqui não vem nenhum estrangeiro. Não Provavelmente somos um dos poucos que viemos nessa cidade nesse ano. Aham, porque eu acho que se eles vissem pelo menos assim, vamos supor, um por semana, que já seria pouco, né? Eles não se espantariam tanto, mas eles se espantam e ficam muito surpresos. Um policial parou a gente e perguntou, né? Ele olhou assim pro Isaac tava passando, ele... Mas destaca que não foi numa abordagem, foi, foi só num ato simpático. Isso, aí perguntou de onde que a gente era, falou Brasil. E Rio, sou Rio. Inclusive, isso é uma das coisas que a gente queria falar, né? Que assim, a gente tá falando muito de policiamento, muito de vigilância, mas a gente em nenhum momento a gente se sentiu assim, inseguro, sabe? Tipo, ficar com medo de andar ou com medo de ser abordado. Mostra geralmente como é a cara deles, olhando pra gente. Geralmente a gente passa. Eles ficam igual os chineses comuns, igual os uigures comuns, sorrir. Então, aquele olhar harmonioso. Eu acho que eles só não conversam com a gente pra não perder ali, né? Tipo, a autoridade deles, mas eu acho que a vontade é conversar também. É, mas o que a gente viu geralmente eles fazendo? Abordando ciclistas. Isso a gente viu muito. Eles abordam principalmente as pessoas que estão com o rosto muito tampado, por exemplo. Então a gente percebe que é uma abordagem do dia a dia ali, mas nada também muito bruta ali, né? Vamos dizer. Não presenciamos nada disso. Mas a gente presenciou uma coisa que eu acho que eu nunca veria no Brasil. Pessoas discutindo na frente do policial e o policial assistindo ali. Isso aí eu acho que no Brasil nunca vi. E pessoas peitando o policial. Já vimos na China também. Acredite se quiser. É verdade. Só falando. E a comida que é boa já tá até esfriando aí. Não é o tempero forte igual do Quirguistão e do Cazaquistão. Não tem aquele cominho que puxa bastante sabor. Tá mais pra um arroz frito chinês, fried rice, né? Que a gente come bastante. Com alguns legumes, ó. Cenoura, eu acho que isso aqui é algo meio tostado. E a própria carne, né, bovina? Uma carne estilo carne seca, só que sem muito sal. E também não tá com aquele gosto tão oleoso igual os outros também. Então eu acho que esse aqui a gente comeria mais vezes. Espeto de carne. Olha o tamanho. Carne bovina ou de cordeiro. Pegamos pra mim é bovina. Eu acho que você vai saber melhor, mas pra mim não tá com gosto forte, só que tá apimentado. É bovina. Bovina? Então, eu achei bonita a carne e escolhi. O Isaac só foi perguntar depois que ele já trouxe assada aqui. É, porque era a mais bonita que eu tinha encontrado. Mas tinha várias opções ali. É gostosa, bem gostosa mesmo. Só tá assim, não tá super macia, mas não tá dura também. O centro comercial, praça de alimentação, onde almoçamos é esse aqui, pessoal. Só que vocês podem ver que está bem feio, né? Mal acabado. Só que provavelmente daqui uns dias vai estar assim, ó. Eles querem reformar, revitalizar. Então na China, mesmo nas cidades consideradas o fim do mundo, estão investindo. Por isso que a gente fala aqui, toda hora a gente fala com vocês que se vocês voltarem ano que vem já vai estar tudo diferente já. Saímos da muvuca, estamos já perto do nosso hotel aqui já. Sair do sol um pouquinho, né, gente? Mas é isso, esperamos que vocês tenham gostado. Falem pra gente nos comentários se vocês sentiram essa diferença nessa cidade chinesa, que nem parece uma cidade chinesa. Tem muita câmera, muito policiamento, é diferente, realmente. A gente gostou muito. No próximo vídeo já estaremos em outra cidade, na capital de Xinjiang. Vamos ver se vai mudar, né, o clima, porque a gente está numa cidade pequena. Estamos animados. Está só começando a temporada da China. E deixe seu comentário. Vocês achavam que uma cidade considerada a mais controlada da China fosse nesse nível ou fosse até considerado pior? Sei. Falei. Até o próximo vídeo. Tchau.